E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Daio e hoje eu vou falar pra vocês de um anime muito legal, muito da hora, que é o Demon Slayer, ou em japonês que é o Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é um mangá de 2016 e que virou anime em 2019. Esse anime que é bom bagarai. Kimetsu no Yaiba significa lâmina de destruição de Onis e Demon Slayer, né, o nome em inglês, significa matador de demônios. Eu recomendo demais, muito top. Eu até confesso pra vocês, gente, que a primeira vez que eu assisti esse anime, eu não botei muita fé, tá? Porque eu pensei, bom, deve ser mais um daqueles animes que os caras exageram na animação, né? Botam uma animação bem trabalhada, muito boa, mas que a história é muito ruim. Mas eu vou falar, eu fui pensando isso e me enganei, viu? A história é muito boa, Demon Slayer tem um enredo muito bom. E os personagens, nossa, muito bons. E a animação também é top demais. Mas Demon Slayer tem aí uma história muito boa. E vamos lá. E Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado, que é um garoto aí, mais ou menos uns 13 anos, né? Quando se inicia a história. Que o Tanjiro, ele é um protagonista bem cativante. Sabe aqueles animes que tem um protagonista chato pra caramba? Que quer ser bonzinho toda hora, mas aquele bonzinho muito enjoado. Sabe o que eu tô falando, né? Pois é. O Tanjiro não é assim. O Tanjiro é um garoto bonzinho que cuida dos seus irmãos, bem atencioso com todas as pessoas, mas ele não é chato. É diferente, ele é um bonzinho, mas um bonzinho de um jeito diferente, de um jeito bacana. Então ele não tem medo de meter a porrada nos monstros quando é necessário. O Tanjiro é o filho mais velho de uma família aí de 6 irmãos, né? Uma família grande. E uma família bem pobre, né? A família Kamado vive de vender carvão. Olha só. E no início do anime, o pai de Tanjiro já havia falecido. E por isso ele, como era o filho mais velho, né? Assume várias funções aí, inclusive de cuidar dos irmãos mais novos. E o Tanjiro resolve vender carvão justamente para fazer uma graninha extra, né? Para levar um dinheirinho a mais para casa na véspera do ano novo. E para que os irmãos dele, a família dele possam comer melhor. Bom, como eu falei, o Tanjiro é o mais velho e a diferença dele para os irmãos, todos eles usam kimonos com algumas cores, né? Em xadrez, geralmente, né? A família Kamado tem esse traço, ó, cada um deles um kimono com cores diferentes, mas todos eles com xadrez, né? E o Tanjiro usa esses brincos que herdou do pai, né? Que são brincos bem tradicionais aí da cultura japonesa, né? Que são brincos de Hanafuda, que mostram aí essa representação do sol. Depois, com o decorrer da história, aí a gente vai entender que esses brincos têm todo o significado, né? O Tanjiro, então, ele tem usa esse kimono verde, né? Xadrez. E, assim como os irmãos, ele tem o cabelo escuro. A diferença é que o cabelo dele não é bem negro, é um cabelo mais para um vermelho escuro, enquanto que os irmãos têm um cabelo negro. A irmã mais velha, que é a segunda mais velha na verdade, vem depois de Tanjiro, né? É a Nezuko. E a Nezuko também é personagem importantíssimo nessa história, né? O que acontece? Então, no começo da história, o Tanjiro resolve ir para a cidade, né? Para o vilarejo mais próximo, para vender um pouco de carvão. Chegando lá, ele consegue vender todo o carvão, porque estava muito frio, né? As pessoas precisavam do carvão para se aquecer. E consegue fazer essa graninha extra para comprar mais comida para a família dele. Quando ele resolve voltar, ele já estava percebendo um cheiro diferente no ar, né? Um cheiro de sangue, de morte. E aí é uma coisa interessante, gente, porque o Tanjiro tem essa capacidade de sentir um cheiro aí parecendo um cachorrinho, né? E isso é muito legal porque se relaciona muito com a história. Cada um dos guerreiros, dos caçadores de Oni, tem uma habilidade de acordo com um sentido, né? Um órgão no sentido que ele consegue desenvolver mais. E o Tanjiro, então, ele despertou muito bem a capacidade do olfato, né? Ele sente cheiro das coisas e ele consegue sentir cheiros também relacionado a índole, até a boas intenções, se a pessoa tem uma intenção boa ou ruim. Tanto é que quando o Tanjiro vai no vilarejo, as pessoas pedem para ele cheirar algumas coisas. Por exemplo, um vaso quebrado, ele sente o cheiro para ver se foi um gato ou se foi o menino que havia quebrado. E esse menino aí levando a maior pisa, hein? Tá vendo? O estatuto da criança e do adolescente chegou aí não, né?
Lembrando que essa história se passa no Japão durante o período Taisho. Esse período foi aí de 1912 a 1926. Por isso que a história tem uns elementos aí mais antigos, né? Algumas coisas mais antigas. E tem também algumas questões já mais modernas, como o trem a vapor, por exemplo. Bom, e aí o que acontece? Tanjiro vai até a cidade, faz a venda, como eu falei. Na volta, ele percebe esse cheiro e após repousar na casa de um conhecido da aldeia, né? Porque já estava muito tarde, ele retorna à sua casa. E aí é que tá toda a crueldade do primeiro episódio, que inclusive o primeiro episódio se chama isso, tem esse nome, crueldade. Porque o Tanjiro chega em casa e encontra toda a sua família assassinada violentamente. Muito sangue, muitos cortes, muita violência para todo lado. E ele fica assustado, né? Fica destruído ali, abalado emocionalmente. É uma coisa bem pesada mesmo, né? A cena bem forte. A mãe, os irmãos mais novos, todo mundo que ele queria dar uma situação melhor, né? Dar um ano novo melhor, na verdade estava morto. E aí só tinha uma irmã dele que estava bem, que era a Nezuko. Que estava bem assim, estava viva, na verdade. E aí ele começa a levar a Nezuko para buscar ajuda para que alguém consiga tratar dela. Só que o que acontece? Quando ele faz isso, ela se transforma num Oni e começa a atacar o Tanjiro, que mesmo sendo atacado não tem coragem de revidar, porque ele quer proteger a irmã mais nova e não quer matá-la, né? Então não quer, mesmo ela tendo se transformado num demônio, ele não resolve não matá-la. E vamos lá, o que é um Oni? Um Oni, gente, assim como existem monstros na cultura europeia, de acordo com o folclore, com a mitologia de cada região, os Onis eles são demônios na cultura japonesa, que se parecem muito com os orcs aí, mas tem uma mistura também com uma similaridade, uma semelhança aí com os vampiros, porque os Onis eles transmitem. O Oni, quando ele morde o outro, quando ele fere o outro, ele pode transmitir, mais ou menos isso que conta na história, né? Bom, não sou nem especialista, né? Mas é por aí. E aí o que acontece? A Nezuko vira um Oni e passa a atacar o Tanjiro. E aí aparece no meio da porrada, sangue, confusão e porrada, bomba, né? Tudo que tá acontecendo ali, aparece um jovem aí, um pouco mais velho que o Tanjiro, que luta contra ela e tenta matá-la. Só que o Tanjiro começa a proteger a própria irmã e não deixa que ele faça isso. O legal também é que o jovem percebe aí uma garra, uma determinação no Tanjiro e percebe que ele tem a capacidade de sentir o olfato diferente, né? Ele tem essa sensibilidade do olfato para perceber até as intenções malignas também. E ele ajuda Tanjiro e passa instruções para que Tanjiro possa treinar com um mestre para se tornar um caçador de Onis. E o nome desse rapaz é Gil Tomioka, que depois a gente vai entender que na verdade ele é o Hashira da água, né? E uma coisa que fica clara em todo o anime é essa união, essa força aí dessa relação do Tanjiro e da Nezuko. Porque a Nezuko agora é a família dele, né? Mesmo ela sendo um Oni, é tudo que resta para ele como família. E é interessante, a Nezuko ela assume como virou Oni, ela ganha alguns poderes, como por exemplo, ela consegue ganhar massa, ela simplesmente cresce, né, de acordo com a própria vontade e pode encolher também, como é mostrado depois. E por mais que ela esteja ali sedenta de sangue, ela fica triste, né, porque ela não quer devorar o próprio irmão. Por mais que os instintos dela busquem isso, ela não quer devorar o próprio irmão. E falando aqui dos principais personagens então desse anime, né? O principal de início, né, o protagonista é o Tanjiro Kamado, né, que iniciei com uns 13 anos, por volta de uns 13 anos, e que depois a gente vai descobrindo que ele tem muitos segredos, né, inclusive e esse cabelo vermelho e a marca que o Tanjiro tem na testa ele herdou do pai. Outra personagem importante é a própria Nezuko, né, que embora ela vire meio que um animal, digamos assim, depois que ela é transformada, né? Ela não fala muito depois disso. Ela vira mesmo aquele demônio. Ela é uma personagem muito importante porque ela ajuda muito o Tanjiro e ela é a família dele, né? Então ela é
o que dá objetivo para ele ainda, para ele continuar no caminho. E na verdade, ele, por mais que tenha passado por tudo isso, ele sempre fala que ele está buscando uma cura para a irmã dele. Outro personagem que vai aparecendo que o pessoal gosta muito é o Zenitsu Agatsuma. O Zenitsu, que ele tem uma habilidade aí de ouvir muito bem as coisas, né? O ouvido dele é muito sensível, né? E ele consegue utilizar aí técnicas do trovão. Ele é sempre nervoso, medroso, e isso esconde aí o potencial dele, todo o poder real dele, que depois a gente vai descobrindo como é. Outro personagem que vai aparecer nesse, que é bem porra louca, né? Esse bem doidão, é o Inosuke Hashibira. O Inosuke, ele não usa camisa, né? Ele usa duas espadas, duas katanas quebradas, e usa aí uma cabeça de javali, né? Como uma máscara, né? Muito doido esse cara. E assim, ele tem um estilo próprio, ele treina sozinho, ele desenvolveu tudo sozinho, vivendo na floresta juntamente com outros animais. O Inosuke é muito doido mesmo. O que eu também acho legal em Demon Slayer é que os guerreiros, aí, os caçadores de Oni, eles não lutam usando Ki, Chakra, Cosmos, nenhuma dessas energias diferentes, essas energias místicas. Eles usam utilizando técnicas especiais que dão a eles força sobre-humana, né? Principalmente técnicas de respiração. Então, o Tanjiro, no seu treinamento, ele aprende técnicas de respiração que ajudam ele a ter mais força e agilidade. E ele aprende as técnicas de respiração da água, as mesmas técnicas que foram aprendidas aí por Gil Tomioka. O Zenitsu já usa técnicas de respiração do trovão, que é uma das 5 técnicas elementares, né? O Inosuke, ele já usa a respiração das feras, um estilo próprio de respiração que foi ele quem criou sozinho, treinando sozinho no meio dos animais, né? O bicho é muito doido mesmo, como eu já falei, né? Também existem outros estilos, estilo do som, por exemplo, e o estilo das chamas, por exemplo, que é bem legal também, e o estilo do fogo, que depois a gente vai vendo que é o estilo que o Tanjiro vai dominando. E é isso aí, gente. Vocês vão poder acompanhar outras coisas, outras informações, outros episódios aqui no canal. Tem muita coisa interessante para ver de Kimetsu no Yaiba. E quem quiser assistir esse anime, olha, você não vai se arrepender, viu? Pode ter certeza. Muita luta foda, muita luta intensa, assim. O negócio parece que não vai acabar. E é muito louco eles tentando cortar o pescoço desses Oni, porque é assim que eles conseguem matar, né, os Oni. Então, louco demais, bom demais. É isso aí, pessoal. Dá um joinha aí, deixa o like aí pra gente, tá? Ajuda aí o canal, dá essa força. E valeu!